Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero convidar a amada igreja a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 a 12. Atos, capítulo 13, do versículo de 1 a 12. Texto da palavra de Deus, que nos fala o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos, porque temos a oportunidade de poder nos reunirmos mais uma vez na tua casa, para ouvirmos a tua palavra. Peço, Pai, humildemente, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale através da tua palavra, os ensinamentos necessários, ó Pai, para fazer dessa igreja entender a sua missão neste mundo. Assim como cada um de nós foi chamado no passado para continuar a tua palavra, continuar anunciando o Evangelho, pedimos que o Senhor nos oriente através desse grande exemplo que encontramos na tua palavra. Seja conosco, ó Pai. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em um país onde nós temos uma liberdade de expressar a nossa fé. Temos igrejas espalhadas por todas as cidades do nosso território nacional. Eu creio que nunca chegamos a ter tantas igrejas abertas, onde nós passamos pela rua e temos igrejas, um conglomerado de igrejas, uma atrás da outra, igrejas de todos os portes,
Igrejas megas, igrejas grandes, igrejas de médio porte e igrejas também de pequeno porte. Cada um seguindo a sua vida. Cada uma igreja teve a sua história. Cada igreja, creio que foi formada seguindo os passos da pregação do Evangelho. E nós esperemos que seja sempre dessa forma. Mas o que mais tem me assombrado nos últimos tempos, meus queridos irmãos, é que existem igrejas de qualquer tamanho que estão cada vez mais paradas no tempo. Elas ouvem o Evangelho, creem na palavra de salvação, creem nos ensinamentos de Cristo Jesus, mas essas igrejas ficam paradas. E aí são por vários motivos. E nós olhamos, por exemplo, igrejas megas, parece que elas se inflam cada vez mais, enchem de pessoas, mas quando se trata em relação de pregar o Evangelho, de expandir o Evangelho, parece que é um assunto à parte, parece que as pessoas não estão preocupadas. De igual modo em igrejas grandes, de igual modo também em igrejas de médio porte, de igual modo também em igrejas pequenas. Ah, mas está bom ficar em uma igreja pequena, é menos trabalho. É muito bom ficarmos juntos louvando ao Senhor. É muito bom estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus. Só que nós nos esquecemos que a igreja não foi chamada para ficar parada. Ela foi chamada para progredir neste mundo. Ultrapassar fronteiras. Levar a mensagem do Evangelho a lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. E aí, nós encontramos algo bem interessante, algumas igrejas se desentoando de outras igrejas. Porque quando nós olhamos uma igreja que ela trabalha bastante na questão de missões, é uma igreja tão diferente de uma que não se preocupa com missões. Se nós professamos a mesma fé, se nós professamos o mesmo culto, nós temos a mesma direção no culto, nós temos a mesma liturgia, mas muitas vezes quando comparamos uma e outra, parece que algumas se preocupam com missões e outras não. E a pergunta que fica aqui, qual é o DNA destas que de fato atendem ao chamado do Senhor para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até aos confins da terra, como está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Qual o DNA dessa igreja? O que torna essa igreja diferente? E eu creio, irmãos, que um dos maiores exemplos que nós podemos encontrar na palavra de Deus, encontramos na igreja de Antioquia. Uma igreja diferente, uma igreja que demonstra um DNA, uma assinatura de uma igreja, de fato, missionária. E quando nós falamos de DNA, é aquilo que nos torna diferentes. O que nos faz sermos diferentes uns dos outros. O que torna, então, o DNA, qual o DNA de uma igreja missionária? E nós podemos encontrar aqui na igreja de Antioquia. Mas para isso, irmãos, eu preciso explicar um pouquinho a dinâmica do livro de Atos e o ministério de Paulo, para entendermos um pouquinho aqui dessa narrativa do texto que nós acabamos de ler. O livro de Atos foi escrito por Lucas, e podemos aqui dividi-lo em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vemos ali Pedro, é ali proeminente nas narrativas de Lucas, sendo protagonista da igreja na expansão do reino de Deus. Nós vemos Lucas se dedicar ali do capítulo 1 ao capítulo 12 no ministério de Pedro. Porém, no capítulo 13 até o capítulo 28, nós vemos que quem se torna o protagonista destas narrativas de Lucas em relação ao avanço do evangelho é Paulo. Quando Lucas escreve o livro de Atos, e a gente precisa entender muito bem isso, que o ministério de Pedro já estava consolidado. As pessoas já sabiam quem era Pedro, que ele havia sido comissionado por Jesus,
já sabia o que ele pregava, já sabia o que ele de fato expressava e vivia. Mas quando estava sendo escrito aqui, em relação a Paulo, as pessoas tinham em mente que Paulo era o perseguidor da igreja. E é interessante que as pessoas até estavam preocupadas em saber se de fato aquele testemunho de Paulo era verdadeiro, se de fato Paulo havia tido uma conversão legítima. E para isso que Lucas enfatiza várias situações do ministério de Paulo, mostrando que Paulo era tão apóstolo quanto Pedro. Lucas faz ali, repete algumas situações que são até semelhantes, coisas que aconteceram com Pedro, mostrando ali que também Paulo havia acontecido a mesma coisa. Quer um exemplo disso? Tanto Pedro quanto Paulo curam um aleijado. Eles curam de forma incomum. Pedro, mediante a sua sombra, e Paulo, mediante as suas roupas. Tanto Pedro quanto Paulo se depara com magos ou feiticeiros e os confrontam. Pedro enfrenta Simão, o mágico. E Paulo, como nós acabamos de ler, enfrenta ali Elimas, ou Bar Jesus, também um mago. Tanto Pedro quanto Paulo são libertos da prisão milagrosamente. Ambos ficaram presos e também foram libertados. Percebam que Lucas faz isso para demonstrar que Paulo era tão apóstolo quanto Pedro, para dar credibilidade ao ministério deste que havia sido chamado por Jesus tardiamente. Uma situação bem interessante que nós precisamos entender, que quando a palavra de Deus fala de Saulo e Paulo, muitos pensam que a mudança de nome de Saulo para Paulo é porque houve a conversão dele. E isso não é, de fato, uma forma correta de se interpretar. Na realidade, não tem nada a ver com a conversão dele. E a finalidade de ter mudado o nome de Saulo para Paulo é por conta do seu chamado. E seu chamado a pregar para os gentios. Como ele tinha que pregar aos gentios, ele deveria usar o nome grego chamado Paulo. E aí por onde ele andava, ele pregava o evangelho de Cristo. Pregava aos gentios como Paulo, seu nome grego, para que as pessoas pudessem compreender que ele havia sido chamado de fato de verdade, ele que tinha uma mensagem para os gentios. O texto que acabamos de ler, ele traz uma peculiaridade muito interessante. Ele cita Saulo e Paulo no mesmo texto. E é exatamente para poder dar essa credibilidade ao ministério de Paulo. Mas, irmãos, saindo um pouquinho desse contexto geral, agora entendendo como que o evangelho então foi parar na igreja de Antioquia da Síria. Como que o evangelho chegou até lá? E na realidade a gente tem que voltar um pouquinho. No capítulo 10, nós vemos ali Pedro pregando na casa de Cornélio, após o Espírito Santo lhe convencer que os gentios não deveriam ser tratados como imundos, porque Deus queria que a mensagem chegasse aos gentios. E houve muitas conversões ali. Pedro chegou até a ser acusado pelos da circuncisão de ter se contaminado com os gentios. Era a ideia que o judeu tinha. Se você comia ou estava junto com o gentio, você se contaminava. Porém, Pedro começa a dar a sua justificativa, começa a fazer a sua defesa por todo o capítulo 11. E aí chega no final, no verso 18, capítulo 11, verso 18, depois de ter dado a explicação que o evangelho tinha chegado lá, que a graça do Senhor havia chegado àqueles gregos, homens que não eram judeus, e eles tinham se convertido, de fato houve grande alegria. E o texto diz o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios
foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aí nós adentramos a partir do versículo 19 do capítulo 11. E vemos que devido aos discípulos que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, foram parar em Antioquia, onde eles pregam o evangelho, onde eles pregam aos gregos que ali residiam, e muitos se converteram ao Senhor. E é interessante quando nós paramos um pouquinho para entender a cultura judaica. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque o que acontecia no passado, e que foi motivo de grande discussão na igreja antiga, quando um gentil queria adorar ao Deus verdadeiro, ele tinha que se tornar um judeu. Tinha que se tornar um judeu nos seus costumes e regras da lei cerimonial, como se circuncidar, ser adepto da dieta alimentar dos judeus, se tornando ali como judeus prosélitos. Mas agora, nesse novo momento da igreja, não precisava que o gentil passasse por esse processo de judaização. Essa foi uma questão longa, que nós vemos que foi resolvida de forma completa lá no capítulo 15 de Atos, quando surge o primeiro concílio da igreja, e lá se decide que não, os gentios não precisam ser circuncidados, apenas que se apartem das coisas que o Senhor não aprova, o pecado, e que sejam batizados em nome de Jesus. O que aconteceu ali na igreja de Antioquia foi tão marcante, que quando a notícia chegou à igreja de Jerusalém, esta manda Barnabé dar uma verificada na veracidade ali dos fatos. E quando Barnabé chega ali, ele se alegra vendo a graça de Deus operando naquela igreja e os exorta para que permaneçam firmes no Senhor. Você vai encontrar no capítulo 11, versículo 23. Barnabé então parte ali para Tarso, à procura de Saulo, e quando os dois retornam para Antioquia, ficam por 1 ano ensinando uma numerosa multidão. E todos os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Isso nós encontramos no verso de número 26. Essa foi a igreja que promoveu a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé. Agora, irmãos, olhando um pouco mais a fundo, qual o DNA dessa igreja? O que tornou essa igreja tão diferente? O que fez essa igreja saltar aos olhos daqueles que estavam observando essa igreja lá em Jerusalém? E quando ouviram da notícia que houve um grande levantar da pregação da palavra de Deus naquele local, os gregos foram convertidos, eles estavam vivendo junto com os judeus. O que tornou aquela igreja uma igreja missionária? E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. O primeiro ensinamento que nós encontramos aqui no texto, irmãos, que uma igreja missionária possui diversidade com unidade. Possui diversidade com unidade. Olha o que diz no versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só quem era a liderança dessa igreja. Primeiro, Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era José, judeu natural de Chipre. Simeão, e aqui diz o texto que é Simeão por sobrenome Níger, e Níger significa homem de pele escura, provavelmente veio da África. O terceiro,
líder dessa igreja, Lúcio de Cirene. Cirene é uma cidade que ficava no norte da África. O quarto, Manaém. Aqui diz Colasso de Herodes, que quer dizer companheiro de infância, ou irmão de leite de Herodes Antipas. E sabe quem é esse Herodes Antipas? Foi o mesmo que mandou matar João Batista. O mesmo que quando Pilatos manda Jesus até ele, acaba tirando sarro, acaba escarnecendo ali, fazendo pouco caso de Jesus. Aquele que não se preocupava com a palavra de Deus, estava sim preocupado com as suas orgias. E aqui diz que Manaém era um homem que andava com Herodes Antipas, desde a sua infância, como uma espécie de um irmão de leite. E nós temos por último Saulo, um judeu de Tarso e cidadão romano, mas também um fariseu, conhecedor da lei, e que num determinado tempo foi perseguidor da igreja. Quanta diversidade nessa igreja, né, irmãos? Quanta diversidade. Diversidade de pessoas compondo a liderança dessa igreja. Pessoas tão diferentes, etnicamente, quanto pessoas de histórias diferentes. Pessoas que, já desde a sua infância, já tinham a oportunidade de poder crer no Deus verdadeiro, e quando Jesus chega, entende que é o Filho de Deus, como haviam pessoas que ouviram pela primeira vez quem era Deus e quem era o Filho de Deus. Como também pessoas que antes nem se preocupavam com Deus, nem se preocupavam com Jesus. Pessoas que andavam numa vida torta, mas que agora foram alcançados pelo Evangelho, que é o caso de Manaém. E pessoas que eram até perseguidoras da igreja, como no caso de Saulo. Olha a diversidade, irmãos. Deus prepara uma igreja diversificada para alcançar pessoas diferentes desse mundo. Quando nós olhamos o judeu, por que o judeu queria tanto que os gentios fossem circuncidados? Porque eles queriam que os gentios fossem iguais a eles. Porém, quando nós vemos aqui nessa igreja, nós vemos que eles viviam sem ter essa necessidade, essa obrigação. Porque o que faziam deles diferente não era a sua etnia, não era a sua história diferente, mas sim Cristo Jesus. Uma diversidade que fazia com que eles se tornassem unidos no único propósito, Cristo Jesus. Como diz o texto, capítulo 11, versículo 26, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, pequenos cristos. O que faz uma igreja missionária não é a nossa etnia, não são nossas preferências, não são a nossa língua, mas sim a nossa unidade em Cristo Jesus. Irmãos, eu creio que isso deve ficar muito claro para nós. Quando nós olhamos aqui na igreja tantas pessoas diferentes, pessoas que são descendentes de portugueses e índios, pessoas que são descendentes de italianos, pessoas que são descendentes de africanos, pessoas que são descendentes de outras etnias, que se encontram aqui nessa igreja. E não só de uma forma étnica, mas também pessoas que têm histórias diferentes. Pessoas que no passado não se preocupavam em buscar a Cristo. Pessoas que levavam uma vida torta. E eu peço permissão aos amados irmãos da igreja a poder citar o nome do nosso querido presbítero Valdemir. Ele teve a oportunidade de contar a história dele aqui. Um homem que antes da sua conversão era muito conhecido aqui no bairro. Ele mesmo falava que ele era terrível. E quando Deus tocou no seu coração, houve uma transformação da sua vida. Pessoas que no passado conheciam quem ele era e agora quem ele é em Cristo Jesus, ficam maravilhados pela sua conversão.
Deus prepara uma igreja diversificada, com várias histórias, com várias origens, para ser propensa a buscar pessoas diferentes aí fora. Já parou para pensar nisso, meu querido irmão? Por que Deus resolveu escolher a nós como grupo de pessoas tão diferentes, de tantas histórias diferentes, para ser um canal de bênção para outras pessoas diferentes que estão aí fora, para serem alcançadas pelo Evangelho? Glória a Deus por isso. Uma igreja diversificada, mas unida em Cristo Jesus. É uma igreja missionária. Mas o texto ainda, irmãos, fala que uma igreja missionária é conduzida pelo Espírito Santo através de uma vida piedosa. Olha o versículo 2 e versículo 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que interessante. A igreja tem profetas e mestres, ou seja, ela prega e ensina a palavra de Deus, como nós vimos lá no versículo 1 do capítulo 13. Busca a face de Deus em jejum e oração, como nós vemos agora no versículo 2. E obedece a Deus, agora no versículo 3. Mas quem dirige a obra missionária é o Espírito Santo. E aqui nós tiramos uma grande lição. Não tem como nós desassociarmos o Espírito Santo de uma vida piedosa. Se estamos cheios do Espírito Santo, é porque nós estamos cheios da palavra de Deus. Estamos cheios de um relacionamento intenso com Deus, através de jejum, através de oração, através de uma vida piedosa. O interessante aqui, meus irmãos, que o texto enfatiza o jejum, fala 2 vezes que eles estavam jejuando. Eles estavam jejuando antes do Espírito Santo falar com eles e continuaram jejuando depois que o Espírito pede para que fossem separados Barnabé e Saulo para o ministério missionário. E nós entendemos, através da palavra de Deus, que o jejum significa afligir o Espírito. Nós não sabemos aqui o motivo pelo qual, o texto não nos mostra o motivo claro, por que eles estavam jejuando. Talvez, eu imagino, que eles estavam jejuando por conta exatamente da perseguição da igreja antiga. E eles estavam buscando ao Senhor. Mas, de fato, o jejum que eles estavam fazendo demonstra que eles estavam buscando o direcionamento do Espírito Santo nesse novo momento da igreja. A igreja agora estava crescendo, mas estavam buscando a orientação do Espírito Santo. Uma igreja missionária é cheia do Espírito Santo. Uma igreja missionária, ela é direcionada pelo Espírito Santo e nos molda a uma vida de piedade. E aqui eu faço uma pergunta desafiadora para a igreja. Será que temos tido o mesmo empenho na busca pelo direcionamento do Espírito Santo em relação a missões em nossa igreja? Nós jejuamos por várias coisas. Quando jejuamos. Mas será que nós estamos empenhados ou estamos dispostos a nos empenhar em jejuar, em orar pelos nossos missionários? Irmãos, um exemplo prático para todos nós. Nós temos um exemplo claro na nossa própria igreja. Nosso querido irmão Armando está completando os seus estudos. Tem o chamado missionário. Nós não sabemos para onde Deus irá mandar. Você tem jejuado por ele? Você tem orado por ele? Você tem orado para que Deus possa mostrar para onde ele deve ir? Estou apenas fazendo aqui uma correlação, porque nós temos um exemplo muito vivo dentro da nossa própria igreja.
Nós devemos orar por aquele quadro que está ali fora. Vários missionários que nós nem conhecemos. Mas será que nós oramos por missionários que estão aqui entre nós? Uma igreja que tem o DNA missionário, ela dedica-se a uma vida piedosa, na palavra, na oração e no jejum, para que Deus possa enviar ou levantar homens em nosso meio para pregar o Evangelho a todas as nações. Mas olha só que interessante, irmãos. Um subtópico desse ensinamento, nós encontramos que uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, ela não hesita em mandar o que tem de melhor para a obra missionária. A igreja obedece e envia os seus 2 líderes. Quem que a igreja manda? Barnabé e Saulo, que eram mestres do ensino da palavra de Deus. Eles poderiam manter Barnabé e Saulo em seu meio, pois eram bênção para a igreja naquele momento. Mas não hesitaram em mandar os 2 obedecendo ao Espírito Santo. É difícil, é triste, dói o meu coração em saber que o meu irmão vai para o campo missionário. Mas, meu irmão, se é o direcionamento de Deus, vá. Eu não devo hesitar, porque o chamado é do Senhor e não meu. Não sou eu que estou chamando o nosso irmão para ir para o campo missionário, mas Deus o chamou. E mesmo que vai fazer uma falta tremenda em nosso meio, ele deve ir. Agora, irmãos, imagine se também Deus chama o nosso pastor para o campo missionário. Vocês já pararam para pensar? Imagina se Deus chama você, que está empenhado em um ministério dentro da igreja, para ir para o chamado missionário. Qual é a sua resposta? Você vai? Ah, não. Não, tá bom lá, Anderson, tá gostoso lá a gente se reunir. Nosso grupo familiar tá tão gostoso, tá tão bonito. Irmãos, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo não hesita em mandar o que tem de melhor para a obra missionária. Um segundo subtópico aqui desse ensinamento, que uma igreja conduzida pelo Espírito Santo comissiona e ampara o missionário tanto espiritualmente como materialmente. Não é apenas ali despedir o missionário. Quando a gente lê de uma forma fria esse texto, parece que eles colocaram ali, o Espírito Santo chama a Barnabé e a Saulo, e ali os líderes da igreja impõem as mãos, e é como assim, vai embora. Não é bem assim, meus queridos irmãos. Lembre-se que o texto fala que eles continuavam orando e jejuando, mesmo depois do chamado. Isto é um amparo espiritual, mas eu creio também que é um amparo também material para esses irmãos. Porque em todos os relatos do ministério de Paulo, quando ele saía para poder pregar o evangelho, ele dava relatórios daquilo que ele fazia no campo missionário e mandava para a igreja. E quando havia alguma necessidade, as igrejas levantavam bens, levantavam ali ofertas para ajudar o missionário. Irmãos, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo comissiona e ampara o missionário, tanto espiritualmente como materialmente. Agora, nós só podemos entender isso quando a igreja de fato está cheia do Espírito Santo. Quando ela busca o Senhor. Porque quando ela busca o Senhor nos dá respostas, nos dá direcionamento. E é isso que o Senhor estava fazendo com a igreja de Antioquia. Direcionando através do Espírito o que eles deveriam fazer. Mandar os seus 2 melhores, os mais capacitados para a obra missionária. E ampará-los. Mas, irmãos, uma igreja missionária, ela usa estratégias para fazer missões. Olha o que diz o versículo 4 e versículo 5. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar.
Em primeiro lugar, meus irmãos, eles não foram ao local sem ter o mínimo conhecimento sobre ele. Foram para Chipre. E quem conhecia Chipre? Barnabé. Barnabé era natural de Chipre. Então Barnabé conhecia aquela região. Ele tinha o mínimo conhecimento de onde ele estava indo. Mas em segundo lugar, eles começavam também a pregar nas sinagogas judaicas. E o texto é bem claro, quando Lucas coloca no plural. Existiam vários grupos de judeus naquela localidade. Então eles começaram a pregar o evangelho nas sinagogas. Eles buscaram um ponto ali, uma ponte de contato para poder pregar o evangelho. Havia judeus naquela região, eles criam no Deus Todo-Poderoso, mas precisavam ouvir de Cristo Jesus, o seu Filho, o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. O judeu precisava entender a mensagem da cruz. Eles buscaram uma ponte de contato. E quando nós olhamos essa estratégia utilizada aqui por Paulo, que não foi apenas uma única vez, todas as vezes que saía um missionário para o campo, quando eles pregavam nas sinagogas. Jesus fazia dessa forma. Quando ele ia de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino, o que ele fazia? Ele pregava em uma sinagoga. É estratégia. Não é só simplesmente o missionário está indo para o campo, mas precisa ter estratégia. E uma igreja que é missionária tem em seu DNA a estratégia para alcançar povos que estão perdidos. Precisamos de pontes de contatos para atingir com eficácia as pessoas. Nós precisamos compreender a Bíblia e o povo a quem nós vamos pregar a palavra de Deus. Tem uma pequena conversinha com o Armando. Ixi, agora acabei arrumando um grande problema para o Armando agora. O pessoal vai chamar ele e vai falar: Armando, como que é lá missões? Você chega no local lá, é só simplesmente abrir um pontinho de pregação? Não, ele vai contar para você. Você faz um estudo, tem um conhecimento prévio daquele local. Além de ter o conhecimento doutrinário da palavra de Deus, tem um conhecimento do local. O que eu posso usar como ponte para poder pregar o evangelho a essas pessoas? Ele vai contar com um detalhe. Arrumei problema para você, meu querido. Mas eu espero que, ao te procurarem, eles acabam sendo impactados. Porque não é assim tão simples. Vai lá, vai pregar. É só abrir a boca, Armando. Vai em praça pública, né? Sai gritando e pregando, vai lá. E não é bem assim. É com estratégia. É com estratégia. Irmãos, em último lugar, uma igreja missionária, ela combate a oposição do mundo através da palavra. Olha só que interessante essa segunda parte do texto, do versículo 6 ao versículo 12. Diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Barnabé e Saulo se deparam com um falso profeta, chamado Bar-Jesus, nome judeu. Esse mesmo Bar-Jesus, ele é chamado na frente de Elimas, que é o seu nome grego. Esse falso profeta estava em companhia do governador daquela província romana, um gentil chamado Sérgio Paulo, que era inteligente.
São palavras interessantes que Lucas usa aqui, né? E olha só, quando nós nos deparamos com essas palavras e o significado desses nomes, a gente fica maravilhado. Por que Lucas relata exatamente essas características, tanto de nome quanto de quem estava ouvindo a palavra de Deus? Reparem os nomes que Lucas escreve aqui neste texto. Não é por acaso. Bar Jesus significa filho de Jesus. Um falso profeta se dizendo filho de Jesus. Elimas, que era o outro nome desse falso profeta, significa o homem sábio. Lucas descreve Sérgio Paulo como um homem inteligente. Opa! Ou seja, um homem que buscava conhecimento e que em algum momento conheceu Elimas e estava ensinando em seu engano. Não é assim que o mundo faz? Não é essa a estratégia de Satanás? Não é essa a estratégia de usar coisas que possam demonstrar certa sabedoria para ludibriar as pessoas aí fora? Não é dessa forma que Satanás faz para ganhar a alma de pessoas? Foi exatamente isso. Aquele governador era um homem interessado no conhecimento. Quando ele teve a oportunidade de conhecer algo novo, Elimas apareceu para ele. Mas eu sou o homem da sabedoria. Eu sou o filho de Jesus. Aprenda comigo. Porém, nos versículos 9 e 10, vemos Lucas usar os dois nomes de Saulo. Saulo / Paulo, onde o mesmo combate a oposição, chamando Bar Jesus de filho do diabo. Cheio de engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, e aquele que insiste em perverter os retos caminhos do Senhor. Ele se opõe na hora, ele fala na hora: não, você não é filho de Jesus, você é um enganador, você é filho do diabo, não existe sabedoria em suas palavras. No versículo 11, Elimas então é punido de cegueira. E o interessante aqui, que quando nós voltamos aos ensinamentos de Jesus, ele chamava os falsos mestres e falsos profetas de cegos que guiam cegos, como está escrito lá em Mateus capítulo 15, versículo 14. Quem eram os falsos profetas? Quem eram os falsos mestres? Cegos que guiavam cegos. E aquele profeta, aquele falso profeta, sentiu na pele a punição, porque agora ele estava cego, e ele andava à sua volta procurando quem o guiasse. Mas olha que interessante, meus queridos irmãos, no versículo 12, vemos a conversão do governador Sérgio Paulo. Não especificamente por causa do que aconteceu com Elimas, mas o texto nos diz que ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, ou seja, com a pregação da palavra. E isso é bastante interessante. Nós vemos diversos milagres no livro de Atos. Porém, o foco não estava nos milagres, mas sim na pregação da palavra. E o ensinamento que nós tiramos aqui, meus queridos irmãos, que, de fato, uma igreja missionária, ela combate a oposição do mundo através da pregação da palavra. Ela investe na pregação da palavra. Irmãos, talvez você pode estar se perguntando que tem uma parte do texto que eu não falei, que é a questão de João, que é o João Marcos, que também estava acompanhando aqui, tanto Barnabé quanto Saulo. Mas, se você reparar no versículo 13, ele volta para Jerusalém, ele deixa o trabalho de missões, ele volta para Jerusalém, e isso lá na frente vai causar um grande problema, onde até mesmo Paulo entra em desavença com Barnabé, e fala que não vai aceitar aquele que havia desistido do trabalho missionário. E o texto não fala, a Bíblia não fala por quê
que João Marcos acabou saindo, acabou deixando o ministério. Mas eu quero dizer, meu querido irmão, que, de fato, uma igreja missionária ela tem que estar ciente de que vai haver oposição. Oposição de fora e alguns problemas dentro também. Como foi o caso de João Marcos. Mas isso foi resolvido lá na frente, quando Barnabé se junta a João Marcos e vai para outra parte, e aí, na segunda viagem missionária, Paulo leva consigo Silas para ser o seu novo companheiro de viagem. O que eu quero dizer é que o campo missionário, ele tem os seus desafios. Mas nenhum desafio pode apagar a chama daqueles que querem levar a palavra do Evangelho às pessoas que não conhecem, mesmo encontrando oposições terríveis. Essa aqui foi a primeira viagem, e logo no começo da primeira viagem já teve problema. E quando você lê o livro de Atos, você vai encontrar diversos outros problemas nas viagens missionárias de Paulo. Mas uma igreja que tem um DNA missionário, ela não volta atrás. Ela continua combatendo a oposição do mundo através da pregação da palavra. Irmãos, só relembrando, o DNA de uma igreja missionária contém diversidade em unidade. Várias pessoas, diferentes histórias, diferentes etnias, pessoas que veio de origens diferentes, mas unidos em Cristo Jesus. O DNA de uma igreja missionária contém a condução do Espírito Santo através de uma vida piedosa. Os irmãos oram, leiam a palavra, estudam a palavra, jejuam, buscam a vontade de Deus e colocam missões em primeiro lugar. O DNA de uma igreja missionária contém estratégias para realizar o trabalho, não é simplesmente mandar o missionário, mas sim encontrar pontos de contato para pregar o Evangelho onde quer que ele esteja. Estudar a palavra de Deus, mas também estudar o local onde ele está indo. O DNA de uma igreja missionária contém o combate assíduo das oposições através da palavra. Irmãos, nós conseguimos identificar esses aspectos, essas características em nossa igreja? Seja sincero. Pense agora. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo aquilo que você testemunhou essa noite através do exemplo da igreja chamada Antioquia, da Síria. Compare a igreja de Antioquia à nossa igreja. Estamos perto? Estamos no caminho? Estamos longe? Eu só quero dizer que a mudança começa por cada um de nós. Se todos nós entendermos que missões é o chamado universal da igreja para ir a este mundo, nós podemos entender que temos que fazer muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Muito mais. Você costuma se cobrar? É um pouco difícil o que eu vou falar aqui, meu querido irmão. Mas a partir do momento que eu medito na palavra de Deus e vem textos como esses, eu me sinto pequenininho. Porque a palavra de Deus vem ao encontro, como se fosse uma jamanta me atropelando de tal forma e mostrando a verdade que está nua e crua na minha frente. Será que, de fato, missões tem sido o desejo ardente da segunda igreja presbiteriana de Hermelino Matarazzo? É muito bom, irmãos, estarmos juntos, unidos, participando das atividades da igreja. Mas a igreja não foi chamada para ficar entre quatro paredes. A igreja não foi chamada para sermos um grupo de convivência. A igreja não foi chamada para fazermos parte de um clube de afinidades. A igreja foi chamada para avançar o mundo.